Então, a aula de hoje vai ser uma continuação da parte das transformações de estados. Na aula passada, nós falamos sobre o calor necessário para transformar de estado e vimos que para um material passar de um estado para outro, ele precisa chegar a uma certa temperatura. Mas temos que ter em mente, não sei se vocês já estudaram isso em química, que para o material transformado de um estado para o outro, ele também é necessária a pressão, ou seja, não sei se vocês já viram essa fórmula da química, né? Que PV é igual a nRT. Isso quer dizer o quê? Isso aí também é chamado de equação de Boyle, que PV é sempre constante. Ou seja, vamos falar da aula de hoje, que é chamada diagrama de fase, que mostra o diagrama da relação entre a pressão e, e essa transformação de fase. Não sei se vocês já notaram, mas, tipo, se você é, botar uma água na panela de pressão, a água nessa panela de pressão, ela vai atingir temperaturas bem maiores e não vai conseguir, e não vai entrar em ebulição, tá entendendo? Não vai evaporar. Para isso é que serve a panela de pressão, para você aumentar a temperatura do seu alimento e cozinhar mais rápido, tá entendendo? Para que serve a pressão, porque senão você teria que ficar enchendo de água direto, porque a água evaporaria direto. Isso acontece se você deixar uma panela aberta. Mas se você usar a panela de pressão, não, fica lá direto. Outra coisa também é o processo de chuva. Tipo, a gente viu que nas condições normais de pressão, a ata, né? Ata, peraí, eu vou passar. Desculpa. Desculpa, foi erro meu aqui. Vou passar a ata. Então, assina a ata, por favor, no chat. A ata tá no chat. Então, a água da chuva, ela, tipo, não precisa chegar a 100 graus para se condensar. Basta ter uma grande pressão de água, grande pressão, grande quantidade de água na atmosfera que a água condensa, tá entendendo? Porque vai diminuir também essa temperatura. Ou, tipo, em situações tipo de pressões muito baixa, você tem a neve também surgindo. A neve é o quê? É quando você tem os vapores de água e solidificando em cristais. Ou seja, aqui tem um gráfico do que é exatamente o que esse que a gente chama de diagrama de fase. Diagrama de fase é isso. A gente relaciona a pressão com a temperatura e a cada fase que se transforma. Essa curva aqui, essa aqui que está em vermelho, por exemplo, é a curva que separa o sólido dos outros estados. Cada espaço desse representa onde um estado ele fica. Ou seja, para o gás carbônico, por exemplo, ele vai estar em estado sólido nessa região aqui, da pressão aqui, de um pouco aqui de 1 atm, que é uma atmosfera, até 73 atm, com essa temperatura aqui, entendeu? Ele percorre. E essa linha vermelha é a divisão entre as fases, onde ocorre a transformação. Ou seja, é aqui que a gente usa, quando ele alcança essa condição de pressão e temperatura, que a gente usa aquela forma do calor transformação com calor latente, tá entendendo? Nas outras partes, ocorre aumento de temperatura, ou seja, a gente usa o calor sensível, e quando ele chega aqui nessa curva, esses dois estados coexistem, e a gente usa o calor latente aqui. Aqui nessa região aqui, quando o material fica no estado sólido, nessa região aqui, é quando o material atinge o estado líquido aqui, ó, nessa região. E nessa região aqui, abaixo, aqui tudinho, é onde está no estado vapor. E a região onde E aqui, essas curvas aqui, por exemplo, essa aqui é a curva aqui do sólido para o líquido para o gás, essa aqui é a curva da sublimação até aqui, e aqui do sólido para o líquido seria a curva de fusão aqui, ou ao contrário, seria se ele passasse do líquido para o sólido, de solidificação. E aqui de sublimação, do sólido para o vapor, entendeu? E aqui é a curva que separa o estado vapor do estado líquido. E esse ponto aqui, onde as três curvas se encontram, é chamado de ponto triplo. Esse ponto triplo quer dizer o quê? Que nesse ponto, as três fases ela podem coexistir, tá entendendo? Se você tirar ou retirar calor, dependendo do que você fazer, as três fases podem existir, entendeu? Ele pode ser transformado em qualquer uma das fases. E esse ponto aqui, que é o do máximo do vapor, é chamado de ponto crítico. Ou seja, que ele separa. Ponto crítico é o ponto que separa do estado de vapor e gás. Apesar das contas matemáticas, a gente não separar muito o que é um vapor de um gás,
Mas o vapor e o gás são estados diferentes. Tipo, o gás é um estado que, tipo, mesmo se você pressionar ele o suficiente, botar ele coladinho, ele não vai se juntar, ele não vai criar um líquido, um sólido, tá entendendo? Ele não vai virar um líquido, o gás. Já o vapor, sim, se você aumentar a pressão, ele vai virar líquido, entendeu? Ou seja, a diferença do gás é isso. Pode ver que não tem pressão aqui nessa área aqui, ó. Você pode botar qualquer pressão aqui que ele não vai virar, não vai transformar de fase aqui, ó. Se você subir a pressão aqui, ele vai continuar gás aqui nesse estado. Já o vapor não, se você aumentar a pressão, ele vai virar líquido aqui, entendeu? Mesma coisa do vapor aqui do sólido. Se você aumentar a pressão aqui, ele vira sólido, aqui, ó, tá entendendo? E o líquido, se você aumentar a pressão aqui, ele vira sólido, entendeu? E aqui tem outra curva, que é a curva da água, que a água, como a gente sabe, possui os três estados da natureza, né? A gente pode ver que é o sólido aqui, abaixo de 0 graus, a 760 miligramas de mercúrio, é a pressão de 1 atm. Não sei se vocês já estudaram em química. Ou seja, seria a pressão atmosférica aqui. Aqui, ó, 100 graus. A 0 graus ele solidifica ou se funde aqui. A 100 graus ele entra em ebulição. Mas, se a pressão diminuir, pode ver que a temperatura para ele ir para o estado líquido aumenta aqui, ó. Aumenta muito pouco, mas aumenta. E o vapor, se você diminuir a pressão aqui também, você pode ver aqui, ó, ele vai precisar de menos temperatura para ele entrar em ebulição aqui. Entendeu? Aqui, ó. A temperatura aqui é bem menor para uma pressão muito baixa. Entendeu? E aqui é o estado aqui que ele passa do sólido para o vapor. Entendeu? E aqui, como eu falei, a questão do ponto crítico, né? Que é o ponto em que o gás, ele, mesmo você aumentando a pressão, ele não vira líquido aqui. E aqui seria o ponto triplo da água, em que os três estados coexistem. E um fator interessante aqui é que, devido às pontes de hidrogênio, é um fenômeno que existe por materiais, a água, o ferro, possui essa propriedade, que vocês podem ver que essa curva aqui é um pouco diferente dessa aqui. A maioria dos materiais apresenta essa curva porque, tipo, com aquecimento, o seu volume vai aumentar. Mas, com o aumento da temperatura, mas a água, ela possui uma propriedade diferente. Não sei se vocês já viram, mas, tipo, se você encher a garrafa completamente de água na geladeira até a tampa, e se você fechar ela e você botar no congelador, ela vai estourar. Ela vai estourar por quê? Porque o gelo, ela possui uma propriedade de aumentar de tamanho de 0 a 4 graus. Ou seja, durante esse estado aqui, o aumento de pressão, ele não vai favorecer a criação do estado sólido, ele vai favorecer a criação do estado líquido. E acontece, por exemplo, no ringue de patinação, quando você vai, não sei se vocês já viram o ringue de patinação do gelo, quando você patina, você cria uma pequena camada de água, por causa da pressão, que a pressão, não sei se você lembra, é a força sobre a área. Como a força ali é aplicada numa área muito pequena, aumenta a pressão e assim você tipo consegue patinar porque ali vai virar uma pequena camadinha de água e assim conseguir deslizar. E posteriormente ela vai voltar a solidificar quando tira a pressão. Aqui, ó, você pode ver que é exatamente o que ocorre do estouro da garrafa na geladeira. Se você encher muito de muita água a garrafa até a tampa e botar para congelar, ela vai estourar por causa disso, porque o gelo ele tem uma densidade menor que o da água, ou seja, ele vai ter um volume maior. Isso acontece porque, não sei se vocês já viram foto de flocos de neve, o gelo ele possui uma estrutura hexagonal. E quando ele começa a diluir, né, ele virar líquido, essas pontes de hidrogênio ela começam a se quebrar e ocorre como se fosse um efeito cascata. Tipo, as pontes de hidrogênio ele cai e as moléculas entram nesses espaços que estavam vagos, entendeu? Dentro da estrutura molecular. Aí por isso é que a estrutura do solo é maior do que a do líquido, por causa disso. Mas a partir de 4 graus, aí sim, o volume da água vai ser maior, vai aumentando, tá entendendo? Mas é por causa disso. Isso é o que acontece. E isso é interessante também porque é o que é responsável pela existência da vida da Terra. Porque quando teve a época da Era do Gelo, né? Se a água congelasse e fosse o gelo menos denso, mais denso, por exemplo, o gelo afundaria. E a água congelaria
de baixo para cima e não de cima para baixo, tá entendendo? Por isso é quando você vê em filmes, lago congelado, você consegue ver os peixes embaixo. Por quê? Porque o gelo fica em cima e o gelo você pode ver que ele boia na água, né? E embaixo é água, porque o solo é menos, o gelo é menos denso. Mas isso ocorre apenas em poucos materiais, como o ferro, o bismuto e a água. A maioria dos materiais ocorre essa parte aqui, em que você aumentando a pressão ajuda a formação das outras fases, entendeu? Essa parte da aula é mais parecido com química, mas vocês conseguiram entender alguma complicação? Beleza, então, vou passar para o próximo slide aqui. Agora vamos falar da situação de equilíbrio de sólido e líquido, que é aquela curva ali que separa o sólido do líquido, né? Que ali é a parte separada do líquido é a chamada curva de fusão ou de solidificação. Se você dá calor para o objeto, ele aqui do sólido para o líquido vira líquido, né? O sólido, e é o processo de fusão. E se for ao contrário, você retirar calor do líquido, ele vai virar sólido, que é o caso aqui do você botar a garrafa de água na geladeira e ele vira gelo, ou seja, vai perder calor. E aqui, se você dá calor, por exemplo, você tem uma pedra de gelo e fornece calor, ele vai virar líquido. Mas lembrando que isso aqui é pressão constante. Se você tiver pressões diferentes, isso aqui vai mudar, tá entendendo? Isso aqui é a pressão constante. Agora vamos falar desse exemplo que eu estava falando agora. Tipo, geralmente, o volume do material sólido é menor que o do líquido, para a maioria dos materiais. Mas, como eu disse, para o gelo e para o bismuto, para o ferro, é o contrário. O sólido tem a uma certa faixa de temperatura menor. Ou seja, essa é uma curva assim crescente, que separa o sólido do líquido. O volume do sólido. Ou seja, a pressão, quanto maior a pressão, vai favorecer a criação do líquido. Tá entendendo? Você fornecer a pressão aqui, a temperatura aqui, você vai diminuir a temperatura para ele virar líquido. Entendeu? Por quê? Porque o estado sólido, ele favorece essa criação de estado sólido. Para o caso da água, ele se contrai na fusão, no caso que o volume do sólido é maior que o líquido, ou seja, vai ter uma curva decrescente. Ou seja, se você fornecer pressão, vai favorecer a criação do sólido, tá entendendo? Do líquido, quer dizer. Aqui. Um grande exemplo é a experiência de regelo. Por exemplo, se você pegar aqui, que é o exemplo, o mesmo sistema da patinação do gelo, né? Você está lá patinando, você cria uma pressão muito forte, muito alta, numa área. E com isso, aquelas lâminas, por isso que é uma lâmina bem fininha, que é quanto mais fina, maior pressão e mais facilita você patinar, porque vai derreter mais água. Você consegue patinar no gelo por causa da água, entendeu? Não é por causa do gelo, é por causa da água. Apesar do gelo escorregar, mas o gelo virando água que você consegue deslizar mais rápido. Tá entendendo? Aqui a experiência do regelo quer dizer assim, é isso, tipo, se você pegar um peso aqui, um barbante de ferro, ou que seja aqui, e ao redor do gelo, a partir de um certo tempo, você vai ver que essa pressão vai derretendo o gelo e posteriormente, quando vai passando o barbante, ele vai congelando essa parte anterior. Por quê? Porque a temperatura aqui, como é muito baixa, a água, ele vai tender a congelar de novo. E você, quando essa cordinha aqui passar completamente, você vai ver que o gelo vai estar ainda inteiro, sem estar cortado, tá entendendo? Por quê? Porque apesar de ter passado, quando passou, ele congelou também. Agora vamos falar do equilíbrio líquido-vapor, que é a curva que separa o líquido do vapor, que é chamada de ebulição e condensação. Para uma pressão constante, sabemos que se fornecermos calor para um líquido, ele vai entrar em vaporização e vai transformar em vapor. Um grande exemplo, como eu falei, é você botar água na panela e começar a esquentar. Você está fornecendo calor ali e quando atingir 100 graus, vai começar a evaporar e você vai perder água. Vai perder água para o ambiente, vai virar vapor. E o fenômeno contrário é se você tiver vapor e você retirar calor do objeto, ou seja, vai virar líquido, entendeu? Mas, por exemplo, sabemos que uma panela quente, por exemplo, quando a gente fecha ela, a pressão de vapor é muito alta, ou seja, a pressão vai ser muito grande. Essa pressão sendo muito grande, ela vai diminuir, ela vai aumentar a temperatura que você precisa
Vai entrar em ebulição, ou seja, você não pode perceber, mas o fenômeno, um copo, você deixa um copo parado, ele vai estar constantemente sofrendo reações, mas apesar de você não perceber, mas ocorre direto a transformação do estado líquido para o gás diretamente. Só que é um equilíbrio dinâmico. A mesma taxa de transformação do líquido para o gás, para o vapor, é a mesma taxa que o vapor vira líquido. Ou seja, depende da pressão é, de vapor, que é o que faz criar água. Um grande exemplo disso é se você estender uma roupa no varal, né? Para climas muito seco, a roupa vai secar mais rápida. Ou se tiver um clima muito úmido, a roupa vai demorar a secar mais. Isso acontece por quê? Porque a umidade, tem muita umidade no ambiente e a taxa de transformação, a taxa de conversão não vai ser tão grande, tá entendendo? Se você, por exemplo, tiver no ambiente seco, o ambiente vai estar mais seco e a água vai tender a ficar estável com o ambiente. Por isso é que seca. Ou seja, com isso, vemos que a pressão ela é diretamente relacionada com a temperatura. Aqui, ó. Ou seja, para lugares com pressões muito alta, a, a temperatura é bem grande. E lugares com a pressão muito baixa, a temperatura para entrar em ebulição são muito pequenas. Você pode ver isso se você tipo tiver aqui em Recife, né? A gente está no nível do mar, a pressão é de 160 miligramas de mercúrio, ou seja, 1 atm. Ou seja, no nível do mar, aquele número da água de fusão e ebulição, entre ebulição a 100 graus, é no nível do mar, a 1 atm, ou pressão atmosférica. Se você for para São Paulo, por exemplo, aquilo é mais alto, a água ela vai ferver a uma temperatura menor. E se você for para o Chile, por exemplo, em La Paz, com a pressão, como é muito alta, tem poucas moléculas de água no ambiente, a pressão a temperatura para evaporar vai ser bem menor. Aqui tem alguns exemplos de o quanto essa pressão afeta na temperatura de ebulição. Aqui, ó, tá entendendo? Em Recife é 100 graus, em São Paulo é 98, Brasília já é 96 graus, em Quito é na Bolívia, né? É 90 graus, em La Paz, que é bem alto, tem poucas moléculas de água no ambiente, a temperatura de ebulição é 87 graus, ou seja, a pressão ela afeta aqui muito a temperatura de ebulição. Como eu falei no começo da água, um grande exemplo de como a gente usa a pressão para controlar a temperatura é a panela de pressão. A panela de pressão, o funcionamento dela é essa. É muita pressão na panela, ou seja, a água ela consegue atingir altas temperaturas ali devido a estar confinado o gás, entendeu? Ou seja, vai ter muita molécula de água ali no ar e vai conseguir atingir temperaturas muito grandes, porque a pressão é muito alta. Aqui, por exemplo, aqui, ó, essa pressão de 65.300 é 374 graus a água entre em ebulição só, apenas, entendeu? Agora vamos falar do equilíbrio sólido-vapor, que é a sublimação. A sublimação é quando ocorre a transformação direta do estado sólido para o estado vapor, ou do estado vapor para o estado sólido. Um grande exemplo da sublimação do estado vapor para o estado sólido é a neve. Por isso é que forma as cheiras cristais, também é chamada de cristalização. A neve ela só existe, não é necessária a condição de estar frio. Tipo, a temperatura pode estar fria, não pode, e pode não acontecer neve, que acontece muito no sul do Brasil. Como a umidade do Brasil é muito alta, geralmente que ocorrem geadas, entendeu? E a neve só ocorre quando a pressão é muito baixa, tá entendendo? Ou seja, tem que ter condições específicas, que a neve é justamente isso, quando o vapor de água se transforma no solo, que é a nevezinha, os cristais de neve. E outro exemplo de sublimação, que é do sólido para o vapor, eu não sei se vocês já viram, mas é o gelo seco. O gelo seco, ele, tipo, ele você não vê ele transformando para o estado líquido, não vira estado líquido. Por quê? Porque a pressão para ele atingir estado líquido é muito grande. Ou seja, naturalmente ele transforma diretamente do estado sólido para o estado vapor aqui, ó. Que é esse gelo seco é muito utilizado para efeitos especiais de show e tal, mas tem que tomar cuidado porque é muito perigoso, porque gelo seco é gás carbônico e se você respirar muito esse vapor aqui, você pode morrer sufocado.
que aconteceu na Rússia. Uma menina foi jogar, morreu um monte de gente na Rússia, na festa, a menina jogou na piscina, né, o gelo seco, e o pessoal foi mergulhar na piscina e morreu sufocado. Por quê? Porque é gás carbônico. Gás carbônico, vocês sabem que você morre sufocado. Então, a sublimação do gelo seco é um grande exemplo desse processo de sublimação, em que temos o material no estado sólido e ele vira vapor. Agora eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês terem ideia do experimento que eu falei do processo de regelo para vocês terem a ideia do como é esse processo, do quanto a pressão afeta nessa diminuição de temperatura para o gelo congelar, para o gelo liquefazer, entendeu? Hoje eu vou fazer uma experiência muito fácil de fazer em casa, que é o gelo que se regenera. Tudo que você vai precisar é de um peso, e nesse peso vai ter que ter um cabo de aço amarrado ou um barbante muito forte amarrado. Esse aqui é um peso de 5 quilos, mas daqui a pouco a gente vai deixar ele um pouquinho mais pesado. E você vai precisar também de um pedaço de gelo para a experiência ficar mais legal. A gente fez um gelo grandão aqui dentro de um potinho, e é esse gelo que vai se regenerar. Para fazer esse peso ficar um pouco mais pesado, vamos encher esse balde aqui com algumas coisinhas levinhas do Manual do Mundo. Então aqui a gente tem mais ou menos uns 10 kg de peso pendurados por um cabo de aço em forma de U. E é embaixo desse cabo de aço que eu vou colocar o nosso tijolo de gelo e vamos ver ele se regenerando. Se você prestar bem atenção, você vai ver que esse cabo de aço está varando o gelo, está atravessando o gelo e não está deixando um rasgo para trás. O gelo está se regenerando aqui completamente. E no final da experiência, o cabo de aço atravessou o gelo inteirinho e ele continua intacto. O gelo derreteu no ponto em que o cabo de aço encostou, porque a água, quando ela sofre pressão, o ponto de fusão dela cai. O que significa tudo isso? Significa que mesmo abaixo de 0 grau, a água pode derreter. Então esse gelo aqui, vamos chutar que ele tenha mais ou menos menos 6 graus, aí ele sofreu a pressão do cabo de aço e a água derreteu a menos 6 graus. E aí o cabo de aço vai descendo, só que conforme ele vai descendo, ele vai deixando para cima uma água líquida a menos 6 graus. E aí aquela água, que já não está mais sofrendo a pressão do cabo de aço, volta a virar gelo. É por isso que o gelo vai descongelando embaixo do cabo de aço e recongelando em cima do cabo de aço. Mais vídeos como esse aqui, você vê na próxima terça-feira no blog Uhul. Então, com esse vídeo vocês viram o fenômeno que ocorre exatamente no patins de gelo, que ele, como eu falei, devido à pressão do patins, né, a temperatura de fusão diminui, vira água e posteriormente vira gelo de novo. Agora eu vou fazer alguns exercícios para vocês terem ideia de como resolve quando aparecer no vestibular questões desse tipo. Aqui temos um primeiro exemplo, né? Ele fala, dado o diagrama de fase de uma substância, o que representa os pontos X, Y, Z e W assinalados no gráfico. A letra B pergunta sobre a pressão normal de um ATM, que é mais ou menos aqui, um ATM, né? Aí a temperatura ambiente, 20 graus, aqui. Em que fase se encontra a substância? Isso aqui, tá errado isso aqui, não. Ele pergunta só em que fase se encontra a substância, aí ele pergunta para assinalar no diagrama as regiões correspondentes à fase sólida, líquido e vapor.
A letra A, aqui, o que representa o ponto X? O ponto X, como eu falei, é o ponto que se encontra as três curvas aqui. Aqui, a curva que separa o sólido do líquido, a curva que separa o sólido do vapor e a curva que separa o líquido do vapor. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto triplo da substância, que é o ponto que os três estados podem ser encontrados. O ponto Y, aqui, como falei, o ponto X, como as três curvas do diagrama, o ponto triplo representativo da coexistência e equilíbrio das três fases, sólido, líquido e gasosa da substância. Ponto Y, aqui, a gente pode ver aqui que é uma curva que separa a região do estado sólido do estado vapor aqui. Ou seja, essa curva aqui é um ponto em que ocorre a sublimação. Ou seja, nesse ponto, o material, se fornecermos calor, ele vai virar vapor, e se o material ceder calor, ele vai virar sólido. Ou seja, esse ponto aqui, dependendo do calor que você vai ceder ou dar, vai ceder ou absorver e vai se transformar. Ou seja, aqui é a curva de sublimação. A curva representa o equilíbrio entre as fases sólido e vapor. As duas fases podem existir nesse ponto aqui. Aí o ponto Z aqui separa o ponto aqui de vapor do ponto líquido aqui. Ou seja, isso aqui é uma curva aqui, essa curva aqui que vai daqui até aqui, é uma curva de ebulição. Ou seja, nesse ponto, a água vai estar transformando do líquido para o vapor ou condensando do vapor para o líquido aqui, entendeu? Toda essa curva aqui, nesses pontos aqui, a gente vai usar o calor latente aqui e ele vai se transformar. Aqui, o ponto. Ah, não, o ponto Z que eu falei, né? Ponto Z aqui. O ponto Z está só na curva de vaporização, representa o equilíbrio entre fase líquido e vapor. E o W aqui representa a linha entre o estado sólido e o estado líquido. Aqui nessa linha aqui, se fornecermos calor, ele vai virar líquido, e se retirarmos calor, ele vai virar sólido. Nesse ponto aqui, a curva de fusão aqui é de vaporização. Aí ele pergunta a pressão de um atm e a temperatura de 20 atm, qual fase se encontra a substância? Aqui, 20 graus, né? E um atm é mais ou menos aqui um atm aqui. Ou seja, nesse ponto aqui, vemos que está completamente na fase aqui vapor aqui, ó. Daí tudo aqui para baixo é fase vapor aqui. Ou seja, ele vai estar em estado de vapor nesse ponto. Ou seja, a pressão normal, que é a pressão atmosférica de um atm, e a temperatura ambiente, que é de 20 graus, definem um estado em que a substância situada no diagrama de fase é dirigida das curvas de vaporização, que é essa aqui, e de sublimação corresponde à fase de vapor. E ele pede para assinalar no diagrama as regiões correspondentes às fases sólido, líquido e vapor. Sólido é aqui, líquido é aqui, vapor é aqui. Ou seja, vai ficar dessa forma. Sólido, líquido e vapor. Ou seja, nada muito complicado. Basta vocês saber a estrutura do diagrama e a associação à pressão. Aí, vamos para outro exemplo aqui. Alguma dúvida, questões? Perguntas? Tranquilo, então. Já que ninguém se manifestou, vamos continuar. Aí, outro exemplo aqui. Ele fala, os líquidos podem se transformar em vapor por evaporização ou ebulição. Enquanto a evaporação é um fenômeno espontâneo, restrito à superfície do líquido e que pode ocorrer a temperatura e pressão ambiente. Ou seja, depende da pressão do exterior, se o gradiente de pressão de umidade do ar for suscetível à evaporação, vai ocorrer, entendeu? Porque, como eu disse, vai estar sempre ocorrendo a evaporização e a condensação. E a ebulição ocorre em todo líquido sob condições de pressão e temperatura determinada para cada líquido. Mas ambas as transformações, para se efetivarem, exigem o consumo da mesma quantidade de calor por unidade de massa transformada. Ou seja, quando ocorre a mesma quantidade de calor é necessário, tipo, tanto naturalmente, quanto a gente acendendo fogo e botando, para evaporar, vai precisar a mesma quantidade de calor, tá entendendo? Aí, tendo isso em mente, ele fala, avalia-se que a área da superfície da pele de uma pessoa adulta seja em média da ordem 1 metro quadrado. Aí ele fala, suponha que ao sair de uma piscina, a pessoa retenha junto à pele uma camada de água de espessura de 0,5 milímetros. Ou seja, você está lá na piscina, aí você sai, né? Você vai sair todo molhado. Porque vai ter uma camada de água em você. Aí ele pergunta, qual é a quantidade de calor
que essa camada de água consome para evaporar. E que relação tem esse cálculo com a sensação de frio que sentimos quando estamos molhados, mesmo em dia quente? Isso é simples, tipo, é, a água para evaporar, ela vai precisar de uma certa quantidade de calor, né? E essa certa quantidade de calor vai ser requisitada de algum meio, ou seja, no caso, como ela está junto a você, você vai estar passando calor para essa camada de água, e por isso você vai estar perdendo calor, e essa camada de água vai ganhar calor. Por isso é que nós sentimos o corpo frio quando a gente sai da piscina, né? Por quê? Porque a água vai estar absorvendo o calor de você, entendeu? Esse é o motivo. Agora, ele fala que o dado, a densidade da água que é 1.000 kg por metro cúbico, o calor latente de vaporização da água é 2.300 kJ por quilos. Para fazermos a conta, primeiramente, para sabermos o calor de transformação, não sei se vocês lembram da aula passada, o calor de transformação é o quê? É a massa que você fez a transformação vezes o calor latente. Aqui. Ele deu calor latente, mas a gente precisa ainda da massa para achar o calor. Mas ele dá a densidade aqui. E a densidade é o quê? É a massa sobre o volume. Mas a gente não tem o volume. A gente precisa calcular. Mas ele dá a área superficial e a espessura de água. Nós sabemos que o volume é o quê? É a área superficial vezes a espessura do material. Para qualquer material é isso. Você tem a área uma tampa de madeira, por exemplo. O volume é o quê? É a área superficial, a área da superfície, vezes a espessura desse material. Isso quer dizer o volume. Achando o volume, com a densidade, a gente acha a massa. Aqui, como a área está em metro quadrado, mas a espessura está em milímetros, e podemos ver que a densidade da água dá em metros cúbicos aqui. Ou seja, transformando esse 0,5 milímetro em metro. O volume da água é 1 metro quadrado, é a área, vezes a espessura. A espessura é o quê? É 0,5 milímetro. E milímetro a gente sabe que é o quê? Que é 1 dividido para 1.000, entendeu? Metros. Isso é o que quer dizer o milho. O milho algum número, é o número vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, 1/1.000. É o número dividido por 1.000. Isso é o que quer dizer o milho. E o metro é a unidade que a gente permaneceu, para ficar tudo em metro cúbico aqui. Ok? Ou seja, como eu falei, o volume é o quê? É a área superficial, a área da superfície, vezes a espessura, que seria a quantidade de água, quantidade de volume que está em você, tá entendendo? A quantidade de volume de água que vai estar em você, sem cobrir você todinho, né? Vai ser a sua área todinha, vezes a espessura dessa camada de água. Ou seja, o volume vai ser a área vezes a espessura. A área é de 1 metro quadrado, né? E a espessura é o quê? 0,5 dividir por 1.000. E dividir por 1.000 é a mesma coisa que 10 a menos 3 metros. Metro ao quadrado vezes metro vai dar metro ao cúbico. E o volume vai ser o quê? 1 vezes 0,5 é 0,5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, o volume de água que vai estar em você vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3. Esse aqui é o volume. Mas, para calcular o calor, a gente precisa da massa, né? Mas ele dá a densidade. E como a gente sabe que a densidade é a massa sobre o volume, aqui a gente quer a massa, né? Você vai multiplicar a densidade vezes o volume que a gente tem a massa. Aqui. Multiplicando esse aqui por esse aqui, a gente tem a massa. A densidade vezes o volume é a massa. A densidade é de 1.000 kg por metro cúbico. E está na mesma unidade aqui do volume, aqui, que é metro cúbico, ou seja, vai dar massa em quilos. Ou seja, vai ser a densidade, que é 1.000, né? Vezes 0,5 dividido por 1.000. O 1.000 daqui corta com o 1.000 daqui. Ou seja, a massa de água que vai estar no seu corpo após você sair da piscina vai ser, em média, 0,5 kg de água. Você vai estar coberto por 0,5 kg de água. Agora, temos a massa, né? Agora é fácil de achar o calor de vaporização da água. Temos a massa e o calor latente, como está em quilo aqui, a gente não precisa fazer conversão de unidade alguma aqui. Tá entendendo? Que a unidade da energia vai dar em quilojoules aqui. O calor é igual a massa vezes
calor latente ele dá aqui no problema, a massa a gente acabou de achar, ou seja, o calor vai ser igual a 0,5 kg vezes 2.300 kJ por quilo. Vai cortar o quilo daqui, ou seja, vai ficar 0,5 a mesma coisa de meio, de 1/2. 2.300 dividido para 2 é simplesmente 1.125 kJ, que é a unidade aqui. Ou seja, para essa água toda evaporar que vai estar no seu corpo, é necessário 1.125 kJ. Como a água vai absorver esse calor, essa quantidade de energia aqui, ela vai absorver de algum lugar, ou do ambiente ou de você. No caso aqui, está considerando que vai absorver completamente de você. O seu corpo é que vai liberar essa quantidade de calor, tá entendendo? Para a água evaporar. Alguma dúvida, questão? Deu para compreender? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, entendeu? Como ninguém perguntou, então vou continuar aqui. Agora um exemplo 3 aqui, ele fala, o gelo seco nada mais é que o gás carbônico, ou seja, aquele problema que eu falei, tipo, se você respirar o vapor por muito tempo, você pode ter complicações, porque é gás carbônico, solidificado. E sua aplicação vai de efeitos especiais em show à conservação de alimentos. Tal substância é conhecida desde meados do século XIX e recebeu esse nome ao fato de não passar pela fusão, por isso é que é chamado de gelo seco, ele sublima, ele tipo, ele passa diretamente do estado sólido para o vapor. Ele não vira líquido. Quando submetido à pressão atmosférica e à temperatura ambiente. Normalmente, ele não liquefaz. Só se você aplicar pressão nele, muita pressão. Como ocorre com o gelo comum. Aí ele fala, considere um cubo de 0,10 kg de gelo seco a menos 78 graus Celsius e um bloco de gelo comum de 1 kg a menos 10 graus Celsius colocados no recipiente, desprezando a capacidade térmica do recipiente e a troca de calor com o ambiente. Ele pergunta, determine a temperatura de equilíbrio e ele pede para descrever os elementos que comporão o sistema no equilíbrio. E ele fala aqui que os dados, a temperatura de sublimação do gelo seco é de menos 78 graus Celsius e a temperatura de fusão do gelo comum é 0 graus Celsius, como sabemos. O calor latente de vaporização do gelo seco é 134 calorias por grama, o calor específico do vapor de gelo é 0,20 calorias por grama por grau Celsius, e o calor específico do gelo comum é 0,5 calorias por grama por grau Celsius. Aqui vamos formalizar um conceito que estamos usando desde a aula passada. Não sei se vocês lembram do primeiro semestre, como eu falei, a energia ela não é criada nem destruída, ela é apenas transformada. Para um sistema fechado, o sistema fechado é um sistema que ele não troca calor com o ambiente externo. E esse tipo de sistema, a gente, por exemplo, é calorímetro, quando ele não... Um grande exemplo de calorímetro é a garrafa térmica, ele não passa, apesar de passar, mas é muito pouco calor do meio que está ali dentro para o ambiente externo. Ou seja, toda forma de calor que vai existir ali, ele vai ser trocado entre os entes do termo, entendeu? Ele não vai ganhar calor ou ceder calor no sistema, se o sistema for isolado. Com isso, a gente sabe que, como a quantidade de calor que vai existir vai ser constante, o calor que um material recebe vai ser o material que outro dá. Ou seja, a quantidade de calor no sistema fechado, isolado, é igual a zero, entendeu? Ou seja, se um material recebe calor, é porque o outro deu calor, entendeu? Isso é o que quer dizer essa equação aqui. O somatório de todos os calores internos é igual a zero. Ou seja, o calor que o gelo seco vai receber para até chegar à temperatura de equilíbrio vai ser a temperatura que o gelo normal vai ceder para esse gelo seco. Pode parecer estranho, mas como o gelo seco está numa temperatura bem menor que o do gelo normal, ele vai passar calor, ou seja, vai esfriar e vai passar o calor para o gelo seco, entendeu? Ou seja, a soma dos calores dos dois vai ser igual a zero. Primeiramente, ele fala aqui que o gelo seco ele sublima a menos 78 graus Celsius. Ou seja, e como ele está a menos 78 graus Celsius, ele não vai precisar aumentar a sua temperatura até chegar a menos 78. Ele já vai começar sublimando. Ou seja, o gelo seco vai sublimar a temperatura de menos 78 graus Celsius.
E a gente sabe que é o calor de transformação, né? A gente quer a massa vezes o calor latente. Como aqui os valores do calor latente está dando em caloria por grama, é útil a gente transformar essa quantidade de gelo seco em gramas aqui. 0,10 quilogramas é o quilo, é a mesma coisa que 1.000, ou seja, 1.000 gramas. Ou seja, vai ser esse valor aqui vezes 1.000. Com isso, a gente tem a massa. Aqui a massa vai ser 0,1 vezes 1.000, vezes o calor latente, que é de 134 calorias por grama. A gente fazendo as contas, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 10 daqui vai cortar com 1 daqui, vai ficar 10 ao quadrado vezes 134. Ou seja, para ele sublimar completamente o gelo seco, ele está lá seco, né? E virar vapor, ele vai precisar de 134 vezes 10 ao quadrado calorias. Ou 10 ao quadrado significa 100 também, ou seja, 134 vezes 100 calorias. Agora, ele sublima completamente, vira vapor, e ele vai aquecer até atingir uma temperatura de equilíbrio com o gelo normal. Ou seja, vai ser o calor sensível, né? Que vai aumentar a sua temperatura até chegar na temperatura de equilíbrio. A gente sabe que o calor sensível é o quê? É a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, a gente sabe que é a temperatura final, vezes a temperatura inicial. Ou seja, nessa segunda parte aqui, vai ser a massa, que é a mesma, que é 0,1 vezes 10 ao cubo, vezes o calor específico do gelo seco, que dá no problema aqui, 0,20 caloria por grama por cada grau Celsius. E aqui seria a temperatura final, que é esse delta teta aqui, que é a variação de temperatura final, menos a temperatura inicial, que é menos 78. Menos com menos vai ficar mais, por isso aqui dá um mais 78. Ou seja, a gente resolve, coloca aqui os valores aqui, e na variação de temperatura também aqui. Com isso, a gente consegue achar uma equação para essa segunda fase do gelo seco, né? Aí aqui a gente vai multiplicar 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Ou seja, aqui vai estar dividindo por 10, 10 aqui embaixo por 10, vai ficar 100, e 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, ou seja, cortando 2 aqui, com 3 aqui vai ficar 10 aqui. E 1 vezes 2 é 2, ou seja, vai ficar sempre 2 vezes 10 aqui. 2 vezes 10 é a mesma coisa que 20. 20 multiplicado pela temperatura final vai ser igual a 20, temperatura final. E 20 vezes 78 é a mesma coisa de... vai ficar aqui 15,6 vezes 10 ao quadrado. A gente multiplica por 2 e divide por 100. Ou seja, a quantidade de calor necessária para essa segunda fase é essa equação aqui. Assim, a gente tem todo o calor necessário para o gelo seco. Calor que o gelo seco recebeu. Agora falta a quantidade de calor que o gelo cedeu, o gelo normal. Como ele fala aqui, o gelo está a menos 10 graus Celsius, ou seja, está numa temperatura bem abaixo da temperatura de fusão, ou seja, ele não vai precisar diminuir até chegar à temperatura de solidificação, no caso, porque ele vai ser de calor, né? Ou seja, ele está na temperatura menor. Ou seja, ele só vai diminuir a temperatura até a temperatura de equilíbrio. A gente sabe que a diminuição de temperatura é dada pelo calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Da mesma forma aqui, ele fala que é 1 kg de gelo comum. 1 kg é a mesma coisa que 1.000, ou seja, 1.000 e o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama. Aqui, multiplica aqui. E a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é menos 10 graus Celsius. Menos com menos vai dar mais, por isso que tem esse mais aqui. Ou seja, a gente resolve aqui, 1.000 vezes 0,5 é igual a 500, ou seja, 500 vezes a temperatura final, 500 temperatura final, mais 500 vezes 10 é 5.000, 5.000 é a mesma coisa que 50 vezes 10 ao quadrado. Eu coloquei os valores numéricos em unidade 10 ao quadrado, que é para simplificar a conta, porque a gente só é somar esses termos aqui, entendeu? A gente não precisa somar vários números, só é somar esses, porque está na mesma ordem de grandeza aqui. Com isso, a gente sabe o calor que foi cedido pelo gelo. Com isso, a gente coloca aqui,
e vai colocar todos esses valores. Aqui, esse valor daqui, aqui, esse valor aqui, e esse valor aqui no final. E com isso a gente rearruma, né? Soma os valores numéricos, 134 vezes 15,6 mais 15,6 mais 50, e soma o 500 temperatura final mais 20 temperatura final. A gente passa 500 temperatura final mais 20 temperatura final, vai ficar 520, a gente, como aqui é positivo, a gente passa o lado esquerdo, vai ficar negativo. E o somatório desse termo aqui, que está numérico, vai ficar 1960, vai ser igual a menos 520 temperatura final. Divide esse valor aqui por esse aqui, vai ficar simplesmente a temperatura final de aproximadamente menos 38,4 graus Celsius. Ou seja, tanto o gelo quanto o vapor do gelo seco vai ficar nessa temperatura aqui no equilíbrio. Ou seja, no final, no calorâmetro, se você deixar preso essas duas substâncias, vai ficar o gelo a menos 74 e vapor de gelo seco a menos 38 graus,4. Com isso, a ata, eu vou passar aí no chat novo aqui, é para assinar a ata, Mariela. Com isso, a gente termina a nossa aula. Vocês estão liberados se quiser aí, caso tenha esquecido de assinar, assinar até aí. Obrigado pela presença de vocês aí e até amanhã. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu posso explicar de novo.